Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios de questões preparatório aí para a prova da VUNESP. Eu só tenho que verificar qual é essa nossa aula. Se não me engano, é a nossa aula 7ª. Eu vou acessar aqui. Essa nossa aula é a nossa aula vídeos. Essa é a nossa aula, sim. A aula sexta, não. Sexta, RI, Direito Empresarial, aula 5. Direito Empresarial, aula 6. Exato, nossa aula 7ª. Então, vamos lá para a nossa 7ª aula de resolução de exercícios VUNESP. 7ª aula de resolução de exercícios VUNESP. Estamos, então, hoje tratando do direito empresarial. Estamos aqui nas sociedades limitadas. Eu separei aqui um breve trecho do professor. E as sociedades, nós observamos, elas podem ser sociedades simples, como elas podem ser sociedades empresárias, correto? Ou elas são sociedades simples, ou elas são sociedades empresárias, né? Então, nós temos uma outra classificação das sociedades, que são sociedades contratuais. Essas sociedades contratuais, elas se vinculam a um contrato escrito, nos termos do artigo 997. Né? Sociedades contratuais, contratos. Quais seriam essas sociedades contratuais? Nós temos as sociedades simples, E aí, Elisa, eu quero que você pense aqui no nosso esquema do nome. Tá. Aquela primeira à esquerda, sem ser o empresário individual, é a sociedade em nome coletivo. Em nome coletivo, em comandita simples. Exatamente. Em nome coletivo. E a sociedade em comandita simples. E ainda a sociedade limitada. Sociedade limitada. Essas aqui, elas se fundamentam em um contrato e, portanto, é um contrato social. Contrato social, então a natureza jurídica é contratual. É um contrato plurilateral. Tá? Plurilateral. Aí nós temos 997, qualificação, tal. Não é isso especificamente que eu quero tratar. Sociedade não produtiva, acho que é antes. Sociedades não personificadas. Professor, e as outras que não sejam contratuais são estatutárias? Exatamente. É só a classificação das sociedades. É isso aqui. É especificamente isso aqui. Nós temos sociedades que podem ser simples ou empresárias. Isso diz respeito ao objeto da atividade, né? Ao objeto.
O traço distintivo entre as sociedades simples e as sociedades empresárias é o objeto. A principal classificação das sociedades é que leva em conta o objeto social. Então, essa aqui é uma classificação em virtude do objeto. Em virtude do objeto. As outras três classificações importantes para as sociedades, aí vamos agora tratar das sociedades empresárias. Classificações das sociedades empresárias. Quais seriam as outras três classificações? Com relação à responsabilidade dos sócios. Então, nós temos um critério, responsabilidade. A responsabilidade, ela pode ser uma de responsabilidade ilimitada ou limitada. Ilimitada é a comandita em nome coletivo. Em nome coletivo. Limitada é a limitada, é a SA. E a mista? A mista é aquela sociedade em que nós temos alguns com responsabilidade ilimitada e outros com responsabilidade limitada. É a comandita simples e a comandita por ações. Comandita simples e a comandita por ações. Então, essa é uma classificação da sociedade empresária quanto à responsabilidade do sócio. Responsabilidade. Ok. Regime de constituição e dissolução. Regime, constituição, dissolução. Então, isso aqui é a classificação, regime, responsabilidade. Elas podem ser contratuais, são essas que agora eu indiquei. São essas aqui. Simples, em nome coletivo, em comandita simples, sociedade limitada. Ou então, institucionais. Contratuais, porque se baseiam no contrato. Institucionais ou estatutárias também, o estatuto. No estatuto. Então, regime de constituição. E dissolução. Ato institucional ou estatutário. A dissolução das contratuais obedecem às regras do Código Civil. A dissolução das estatutárias institucionais obedecem à Lei 6.404. Então, nós temos, e por fim, quanto ao regime de constituição e dissolução, as sociedades podem ser contratuais, que são as constituídas por um contrato e dissolvidas segundo regras do Código Civil. Ou institucionais, que são as sociedades anônimas, que são constituídas por um ato institucional, por um estatuto social, e dissolvidas segundo as regras previstas na Lei 6.404. E, por fim, nós ainda temos aqui quanto à composição. Classificação relativamente à composição. Eu vou até puxar uma seta aqui, composição. Porque nós vamos precisar dessa classificação daqui a pouco. Pessoas. Intuito personae. E se elas não são de pessoas, elas são de capital.
Intuito pecuniae. Na sociedade de pessoas é marcante a presença da affectio societatis, de modo que as características pessoais dos sócios são determinantes para a formação do vínculo societário, sendo a entrada de estranhos dependente da anuência. Então, essa aqui tem a ver com affectio, né? Afeto, né? Affectio. Enquanto a de capital, o que importa, as características pessoais do sócio são irrelevantes. Características pessoais irrelevantes. Características pessoais irrelevantes. Características pessoais dos sócios, né? Características pessoais dos sócios são irrelevantes. Então era isso, essas classificações, né? Aí os tipos societários, só uma consideração antes a respeito dos tipos societários. Quando nós formos tratar de tipos societários, estamos falando de sociedade. Aí você vai mais uma vez pensar naquele quadro Do nome empresarial. do nome empresarial, mas obviamente você vai excluir, por exemplo, o empresário individual, a EIRELI, né? Porque ela não é tipo societário, e também a cooperativa. Então, nós temos 3, 6, 8. Você tira o empresário individual, a cooperativa e a EIRELI. Sobram 5, não é? Em nome Então, coletivo, em comandita por ações, sociedade anônima, sociedade limitada e sociedade em comandita por ações. E aqui do lado de cá é comandita simples, né? Comandita simples e do lado de cá é comandita por ações. Então, são essas. Em se tratando de sociedades empresárias, elas podem ser constituídas unicamente. Qualquer sociedade empresária no Brasil, ela vai ser de uma dessas formas. Os sócios que quiserem constituir uma sociedade empresária terão que escolher um desses 5 tipos, não lhe sendo permitido constituir uma sociedade empresária atípica. Entretanto, para a sociedade simples, ela poderá adotar qualquer um destes tipos, né? Qualquer um desses tipos. Mas o legislador permite que a sociedade simples constitua-se de uma outra forma. Para a sociedade simples, o legislador fez o oposto, não criou nenhum tipo de societário específico, permitindo a constituição de uma sociedade simples, que ele chama de atípica, que a praxe empresarial costuma chamar de sociedade simples pura, que é aquela sociedade que não adota nenhum tipo específico, né? Então, ela é tratada aqui do 997, no 997 até o artigo 1038. Essa sociedade é o que eles chamam de sociedade simples pura, né? É aquela que não adota um tipo específico. Entretanto, o legislador permitiu também que a sociedade simples use emprestado um dos tipos societários previstos para as sociedades empresárias, né? E
É porque eu li em algum lugar que, enfim, é isso. Então é isso, sociedade simples pura e a outra sociedade simples que adota um tipo emprestado. Professor, Agora, pois não. daí tem aquele enunciado que a gente leu, não foi? Qual? Me Que refresca é a memória, por favor. dizendo que a sociedade simples, a partir do momento em que ela adota a forma sociedade por ações, ela passa a ser considerada sociedade empresária, lembra? Ah, tem isso mesmo, lembro. Mas eu me lembro de ter lido em algum lugar que é aberto. Não tem problema, não. Vamos adiante. Nós temos, então, essas nossas sociedades contratuais, e nós vimos, então, essas sociedades simples, que são as sociedades simples, né? Sociedade simples pura, que são essas que eu acabei de mencionar, sociedade não coletiva e sociedade limitada. Essas são as sociedades contratuais. Então, vamos lá agora para as nossas sociedades limitadas. Professor, eu verifiquei aqui, é o enunciado 477. Enunciado 77 da Jornada de Direito Civil. Enunciado 477 da Jornada de Direito Civil. Ok. Elisa, vamos aí para a questão. Primeiro vamos abrir aí o Código Civil. Nós tratamos então da sociedade simples. Olha que interessante, sociedade simples, depois sociedade de nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada. Você observa que ela segue uma ordem, que são as Sim. sociedades contratuais. Às vezes nós próprios, né, não atentamos aí para determinada estrutura, para a ordem, né? Então nós temos disposições preliminares, temos cotas, administração, conselho fiscal, deliberação, aumento, resolução e dissolução. Então vamos lá. Com relação à responsabilidade dos sócios na sociedade limitada, é correto afirmar que é equivalente à responsabilidade limitada oferecida aos acionistas de sociedade anônima, ou seja, é limitada ao capital subscrito, ressalvada apenas a responsabilização extraordinária do sócio pelas dívidas da sociedade nas hipóteses que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica ou em razão de legislação especial, nas circunstâncias ali previstas, como em matéria ambiental, tributária ou trabalhista. O fato de você, pelo capital subscrito e integralizado, né? Não basta simplesmente subscrito e integralizado. E quando ele não integraliza, aquela parte que não foi integralizada, todos respondem solidariamente por aquela parte que não foi, proporcionalmente àquela parte que não foi integralizada, né? Todos respondem solidariamente. A resposta dessa questão, ela foi na letra E, foi considerada a letra E, que é muito parecida com a letra A. Olha a letra E. É limitada ao valor de sua cota. Então não é do capital, né? Ressalvada a responsabilidade solidária dos sócios pelo capital não integralizado ou ainda a responsabilização extraordinária do sócio pelas dívidas da sociedade, que nas hipóteses que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, em razão de legislação especial, nas circunstâncias ali previstas, como em matéria ambiental, tributária ou trabalhista. Olha, eu pensei muito sobre essa questão, e essa questão também não fiquei satisfeito com essas respostas. Eu não entendi por que essas questões da VUNESP estão no nível tão não
avançado no direito empresarial. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Não, não é limitada ao capital subscrito. Então, é restrita ao valor de da cota, não é? É restrita ao valor de cada cota, não é limitada ao capital. Ressalvada a responsabilidade pelo capital social não integralizado. Exato. E a responsabilidade extracontratual. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem pela integralização do capital. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Não diz respeito ao capital subscrito. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui na sociedade simples. Dos direitos, as obrigações. A sociedade constitui 997. Dos direitos, as obrigações do sócio começam imediatamente 1001. O sócio não pode ser substituído. A cessão total ou parcial da administração. Os sócios na sociedade simples, eles são obrigados às contribuições estabelecidas. Se aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes ao da notificação, responde perante o dano. Mas, por exemplo, na sociedade simples também tem cota, né? Se ela adotar a forma de limitada, professor, é isso que o senhor está falando? Não, é porque, por exemplo, quando você tem o capital subscrito, é aquele capital a que você faz jus na sociedade, correto? Então aquilo é uma cota, aquilo é a sua cota, aquilo é a sua parte no capital. Por que ele não considerou que é limitada, é equivalente à responsabilidade limitada oferecida aos acionistas da sociedade anônima, ou seja, é limitada ao capital subscrito. É limitada ao capital subscrito e integralizado. Mas, enfim. Ressalvada apenas a responsabilização extraordinária do sócio pelas dívidas da sociedade, apenas pelas dívidas da sociedade, nas hipóteses que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Não. Ele é limitado, mas eles são solidários pela integralização, né? Então, eles têm responsabilidade não apenas. Eu acho que aqui, quando você diz que é limitado ao capital subscrito, isso, de certa forma, é sinônimo de a responsabilidade do sócio pelo capital não integralizado. Isso é mais ou menos... São coisas distintas, coisas distintas. São situações distintas. O capital subscrito é aquilo que você tem direito a adquirir. O integralizado é aquilo que você verteu para a sociedade. A responsabilidade diz respeito ao que você verteu, ao que foi integralizado, e aquilo que não foi integralizado, você é solidário e responsável. Então, você tem uma responsabilidade por todo o capital subscrito, esteja ele integralizado ou não. Só que a parte que não foi integralizada é solidária. Enfim, eu acho que ele dizer o que disser apenas responsabilização extraordinária do sócio pelas dívidas da sociedade, ele excluiu a responsabilidade solidária pelo capital não integralizado. A resposta, eu acho que é nesse sentido. Mas, assim, eu tive dúvida nessa questão também. Em relação às sociedades por cotas de responsabilidade limitada, dispõe o Código Civil. Letra A. A Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano nos 3 meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo, dentre outros, de tomar as contas dos administradores e designar membros do Conselho Fiscal. Já vi que está errado, porque não são 3 meses, são 4 meses. Artigo 1078. 1078. Nós estamos a tratar aqui das deliberações dos sócios nas sociedades limitadas, né? A Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano,
nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado, designar administradores, quando for o caso, tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. Até 30 dias antes da data marcada para a Assembleia, os documentos referidos no inciso 1, quais seriam eles? As contas dos administradores, o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devem ser postos por escrito e com a prova do respectivo recebimento à disposição dos sócios que não exerçam a administração. Instalada a Assembleia que realizar-se-á ao menos uma vez por ano nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, proceder-se à leitura desses documentos. Quais documentos? As contas, o balanço patrimonial e o de resultado econômico, os quais serão submetidos pelo presidente, discussão e votação. Então, leitura, discussão e votação. Nesta, não podendo tomar parte os membros da administração e os do Conselho Fiscal. A aprovação, sem reserva, do balanço patrimonial e do resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os membros da administração e do Conselho Fiscal. Extingue-se em 2 anos o direito de anular a aprovação, que se refere no parágrafo antecedente. Esse artigo é extremamente importante, porque nós temos, em um determinado ano, o exercício social. Findo este ano, nós vamos ter a possibilidade, ou melhor, a Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano. A obrigatoriedade, não é a possibilidade, mas sim a obrigatoriedade, nos primeiros 4 meses de termos uma Assembleia dos Sócios. Assembleia dos Sócios. Esse artigo é o 1078. 1078. Então, nós vamos ter o exercício social e nos primeiros 4 meses após o fim do exercício social do ano anterior, nós vamos ter a Assembleia dos Sócios. A Assembleia dos Sócios realizar-se-á ao menos uma vez por ano, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social. Qual o objetivo? Ela vai ter alguns objetivos. Qual seria o objetivo dessa Assembleia dos Sócios? Tomar conta dos administradores. Tomar conta. Mas não só isso. Também vai deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Deliberar sobre o balanço patrimonial e o balanço, na verdade ele fala demonstração de resultado, mas ele está usando e o balanço de resultado econômico, Mas eles falam demonstração de resultado econômico. Balanço patrimonial e balanço de resultado econômico. Vamos colocar aqui no termo jurídico, não no termo contábil. Tomar as contas dos administradores e deliberar. Estes são os objetivos da Assembleia dos Sócios.
O item 2. No item 2, vai designar qual o objetivo? Designar administradores, caso seja necessário. Designar administradores. E o item 3? E o item 3, tratar de qualquer outro assunto da ordem do dia. Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. Tratar de outro assunto. Tratar outro assunto pertinente. São esses os objetivos. 30 dias antes da data marcada para a Assembleia, então vamos colocar o seguinte: nós tivemos aqui a Assembleia. 30 dias antes da Assembleia, nós teremos que os documentos do inciso 1, qual? As contas, o balanço patrimonial e o balanço do resultado do exercício, os documentos, que seriam as contas, o balanço patrimonial e de resultado econômico, esses documentos eles devem ser postos por escrito e com prova do respectivo recebimento à disposição dos sócios não administradores. Sócios não administradores. Ok. Isso aqui é o parágrafo 1º. 1078, parágrafo 1º. 1078, parágrafo 1º. Foi instalada, então, a Assembleia. Instalada a Assembleia. Instalada a Assembleia. E aqui vamos ter uma ordem de eventos. Então, aqui nós vamos fazer mais uma linha cronológica. O que ocorre quando se tem a instalação? Primeiro, leitura. Leitura. Instalada a Assembleia. Leitura. Primeira leitura. Foi instalada a Assembleia. Leitura destes documentos aqui. Vou marcar aqui. Leitura destes documentos. A leitura destes documentos. Os quais serão submetidos pelo presidente discussão votação. Discutem-se os documentos, votação. Nesta não pode tomar parte os membros do conselho, os membros da administração. Votação. Quem vota? Os sócios não administradores. Os sócios os membros da administração não votam. Membros da administração não votam. Administração e também não votam os membros do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal. Ok. Aprovação, por fim, sem reserva do balanço e do resultado, exime os membros do Conselho. Então, por fim, nós vamos ter a aprovação. Aprovação. E o parágrafo 4º extingue-se em 2 anos. Extingue-se o prazo para anular, extingue-se em 2 anos o
prazo para anular essa aprovação. Parágrafo 3º, qual é o parágrafo 3º? Aprovação. Aprovação. Aqui é o parágrafo 3º. Na verdade é o seguinte, quando nós não organizamos as ideias, eu acho que fica muito difícil, porque tem muitas informações. Então vamos ter instalação, vamos ter leitura dos documentos, vamos ter discussão, vamos ter votação. E vamos ter aprovação. Não é isso? É isso. Professor, o senhor colocou votação e depois a aprovação, né? Tá. Não é isso? Então, são 5 passos, né? 1, 2, 3, 4. É verdade, são 5 passos. Tá. Ó, então, nós temos aqui pertinente a Assembleia dos Sócios. Professor, o senhor me dá um minutinho só que meu sobrinho tá me chamando? Deixa eu parar a gravação então aqui, já tá? volto. Eles devem ser postos. Então, professor, o senhor estava falando, instalada a Assembleia Geral Ordinária e 30 dias antes da data marcada para a instalação da Assembleia, né? 30 dias antes da data marcada para a Assembleia, por isso que eu coloquei dessa forma. Os documentos devem ser postos Os documentos eles devem à disposição dos sócios não administradores. Exato, eles devem ser postos, por escrito, né? E com prova de recebimento, né? Exato, eles devem ser apresentados, postos à disposição dos documentos dos sócios não administradores. Então, na data marcada, esses documentos eles são postos, né, aos sócios não administradores, né, por escrito e com prova do respectivo recebimento. Foi instalada a Assembleia, proceder-se à leitura dos documentos referidos no parágrafo antecedente, os quais serão submetidos pelo presidente à discussão e votação, e não nessa votação apenas os sócios não administradores. Sócios não administradores. E não também não membros do conselho, né? Não podem participar os membros da administração e os membros do conselho fiscal. A aprovação, sem reserva, do balanço e do de resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os membros da administração. E se houver, os do conselho fiscal. Extingue-se em 2 anos o direito de anular a aprovação a que se refere o parágrafo. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Vamos dar uma olhada aqui no 1079. Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omícios no contrato, o estabelecido nessa seção sobre a Assembleia, obedecido o disposto no parágrafo 1º do artigo 1072. O parágrafo 1º diz que a deliberação em Assembleia será obrigatória se o número dos sócios for superior a 10. As deliberações Professor, esse prazo de 2 anos, então, é decadencial? Extingue-se em 2 anos o direito de anular, sim. É um prazo decadencial. Extingue-se o direito, porque não teve nenhuma pretensão ali que não foi satisfeita. Uhum. É um direito potestativo, correto? É o direito potestativo. Prazo decadencial. Extingue-se em 2 anos, não surgiu nenhuma pretensão por ter havido inadimplemento de uma obrigação, não é verdade? Então, as deliberações dos sócios, obedecido o disposto no artigo 1010, isso eu acho de muita má técnica legislativa, essas remissões, né? Porque não custa explicitar, né? Teve um artigo aqui que me parece que é o 1044, só para ilustrar o que eu estou a dizer. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no artigo 1033 e se empresária também pela declaração de falência.
Vamos lá na causa 1033. Não, a 1044, nós temos uma disposição aqui que remete ao 1044, ó, 1051. Olha só. Estamos falando da sociedade em comandita simples. Isso que eu estou falando, como essa parte é uma parte que falta, eu não sei o que, mas falta alguma coisa. Clareza, né? Professor, é que eu adoro as suas colocações, porque realmente são muito pertinentes. A gente tem muita dificuldade quando vai estudar essa matéria. Não é? Ó, É. E você, como professor de português, melhor do que ninguém, né? Nossa, a gente tem demais. É por qualquer das causas previstas no artigo 1044, não é? Ó, aí vamos lá para o 1044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no artigo 1033 e se empresária também pela declaração de falência. 1033, dissolve-se a sociedade, não é? É. E o parágrafo único do 1033, ele é ainda observado disposto no 1113 a 1115. Professor, o que eu só chamo a atenção é que no 1033 ele não foi alterado. Ele fala da sociedade Da sociedade simples. É da sociedade limitada? Não, mas sabe por quê? Isso é relevante? É da simples ou é da limitada? Não. O 1033 trata da sociedade simples, mas ela é importante nós termos, estudarmos em consonância à sociedade limitada. Por quê? A sociedade limitada rege-se pelas normas da sociedade simples, das omissões 1053. Então, e o senhor falou que a sociedade limitada ela é contratual. Ela é contratual. Então, ela tem pelas regras, né, do Código Civil na dissolução. Então, Exato, mas a sociedade limitada, ela se rege por essas da sociedade simples, não é? Pelo artigo 1053 caput, não é? Uhum. Só que no anterior, no parágrafo único do artigo 1052, que é a novidade, que é essa lei que nós comentamos, que é a lei da liberdade econômica, que o senhor falou, que eu acho que, se não me engano, é a lei 13.874, que me perdoem se eu estiver errando no número. Deixa eu jogar aqui no Código Civil. Então, essa sociedade limitada, agora ela poderá ser unipessoal, constituída por uma única pessoa. Portanto, quando se trata lá do artigo 1033, inciso 4º, isso deve ter algum impacto, porque fala que a sociedade se dissolve quando faltar a pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. A gente já comentou isso mesmo na última aula. Mas, de qualquer forma, nós vamos aí analisar este artigo com as cautelas, né, e com as relações aí adequadas, né? Mas vamos adiante aqui. A Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos 3 meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de tomar as contas dos administradores e designar membros do conselho. Falso. Designar administradores. Sim. A gente tem que ser bem quadrado aí nessas... Isso. Mas, por exemplo, isso daí talvez não estivesse tão errado assim. Porque não temos tratar outro assunto da ordem do dia? Sim. Sim, não concorda comigo? Porque isso não poderia ser outro assunto da ordem do dia? 4 meses, mas já perdemos aí o prazo, né? Já saiu o prazo. Agora, vamos lá. Da redução, do aumento de redução de capital. Então, por exemplo, aplica-se a reunião dos sócios, no caso omissos do contrato, estabelecido sobre a Assembleia. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no 1010. Quando, por lei ou pelo contrato, competir ao sócio decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria dos votos contados. Isso aqui é maioria absoluta. Tem um enunciado que diz, inclusive, sobre isso. Tudo bem? 1010. Maioria absoluta.
Quando por lei ou pelo contrato, competir ao sócio decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos contados segundo o valor da cota de 4.010. As deliberações dos sócios por maioria absoluta, por que não falar isso de novo, não? Pois é. Serão tomadas em reunião ou em assembleia. Maioria absoluta serão tomadas em reunião ou em assembleia. Mas, se for mais de 10 sócios, assembleia, né? Conforme previsto no contrato social, devendo ser convocados pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. Então tá, vamos lá. Agora vamos, então, tudo bem. Vamos lá para a letra B. Estamos tratando de aumento e redução do capital. Pode a sociedade reduzir o capital mediante a correspondente modificação do contrato, depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis e se excessivo em relação ao objeto da sociedade. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as cotas, pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação do contrato. Até 30 dias após a deliberação, terão sócios preferência para participar do aumento na proporção das cotas que são titulares. A acessão do direito de preferência aplica-se o disposto no 1057. Tá. 1082. Pode a sociedade reduzir o capital mediante a correspondente modificação do contrato. Depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis, se excessivo em relação ao objeto da sociedade. Então, 1081 pode ser aumentado com a correspondente modificação. Do contrato. Oi? Do contrato. Modificação do contrato. E pode reduzir o capital mediante modificação do contrato. Em duas hipóteses: perdas irreparáveis, excessivo em relação ao objeto da sociedade. Ok, então tudo bem. 1081. Então tá certo. 1082. Aí o 1083 ele fala o seguinte: no caso do inciso 1 do artigo antecedente, a redução será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das cotas, tornando-se efetiva a partir da averbação no registro público da ata da Assembleia. Perdas irreparáveis. Diminuição proporcional do valor nominal e averbação no registro público. Na hipótese do 2, o 1083, ele explica o inciso 1. O 1084 explica o inciso 2. No caso do inciso 2, a redução do capital será feita restituindo-se parte do valor das cotas aos sócios ou dispensando-se a prestação ainda devidas com diminuição proporcional em ambos os casos do valor nominal das cotas. Aí nós temos aí vários parágrafos. Vamos adiante. A Assembleia será presidida e secretariada por sócios estabelecidos no contrato social e a cópia da ata autenticada pelos administradores ou pela mesa será, nos 30 dias subsequentes à reunião, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento e averbação. A Assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes. Diferente. A Assembleia será presidida e secretariada por sócios estabelecidos. Essa questão eu reputo dificílima. Você não acha, Elisa? É muito detalhe, né? A Assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhidos dentre os presentes. 1075. É verdade, professor. É literal, né? Exato. Mais alguma coisa? Dos trabalhos e deliberações será lavrada no livro de atas da Assembleia uma ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião,
quantos bastem a validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la. Cópia da ata autenticada pelos administradores ou pela mesa será, nos 20 dias subsequentes à reunião, apresentada ao Registro Público das Empresas Mercantis para arquivamento e averbação. Ele usa 30 dias subsequentes, 20 dias. 20 dias. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal. Aqui já mudamos para o 1066. 1066 do Conselho Fiscal. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal. E esse Conselho Fiscal será composto de quê? 2 ou mais membros? Não. 3 ou mais membros e respectivos suplentes. Sócios ou não, residentes no país. Necessariamente sócios? Não. Sócios ou não, residentes no país, eleitos na Assembleia prevista no 1078. 1078. Que é essa Assembleia. Não falei? Eu já tinha lido isso há mais tempo, mas a gente fica com essa intuição. Não falei que tratar de outro assunto não poderia ser eleitos membros do Conselho Fiscal? Não me fala como eu tivesse intuição. Porque, obviamente, eu não me lembrava desse caput aqui, do 1066. Professor, mas então necessariamente tem que ser residentes no país, né? A questão é essa. Tá, Eleitos a gente tem na que Assembleia... lembrar... Na Assembleia Anual ou extraordinária? Não, simplesmente na Assembleia Anual. Simplesmente na Assembleia Anual. Essa Assembleia aqui é a Assembleia Anual, o nome dela. Assembleia Anual. Professor, será que esse daí não era para magistratura? Não, é prova da VUNESP e do titular de Serviço de Notas e Registro Provimento, do Rio Grande do Sul. Nossa, foi essa agora? Foi essa. Meu Deus do céu. Por isso que é tão pertinente essa prova. Foi muito pesada, né? E a outra foi da remoção. Isso aqui tem que estar com muito na ponta da língua, isso aqui, essas disposições. Mas é mesmo indo por partes, né? Do Conselho Fiscal. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal, composto de 3 ou mais membros e suplentes, sócios ou não residentes no país, eleitos na Assembleia Anual prevista no 1078. O 1078 diz que a Assembleia Anual, pelo menos uma vez, não podem fazer parte do Conselho Fiscal os inelegíveis do parágrafo 1º do artigo 1011, são aqueles suborno, peita, suborno, sabe aqueles crimes, prevaricação, aquelas pessoas condenadas, os membros dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada, os empregados de quaisquer delas ou dos respectivos administradores, o cônjuge ou parente destes até o 3º grau. É assegurado aos sócios minoritários que representem pelo menos 1/5 do capital social o direito de eleger, separadamente, um dos membros do Conselho Fiscal e o suplente. O membro ou suplente eleito, assinando o termo de posse lavrado no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal, em que se mencione a qualificação, fica investido nas suas funções que exercerá até subsequente Assembleia Anual. Ok. Se o termo não for assinado, nos 30 dias seguintes à eleição, fica sem efeito. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembleia dos Sócios. Além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato, aos membros do Conselho Fiscal incumbem, individual ou conjuntamente, os deveres seguintes: examinar trimestralmente os livros e papéis da sociedade, o estado da caixa e da carteira,
devendo os administradores ou liquidantes prestar-lhes as informações solicitadas, lavrar no livro de atas e pareceres do Conselho o resultado dos exames, exarar e apresentar à Assembleia dos Sócios parecer sobre os negócios e as operações sociais, denunciar erros, fraudes, crimes que descobrirem, convocar a Assembleia se a diretoria retardar por mais de 30 dias a sua convocação anual, ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes, aí essa seria extraordinária, né? Praticar, durante o período da liquidação da sociedade, os atos a que se refere esse artigo, tendo em vista as disposições especiais. As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da sociedade e a responsabilidade de seus membros obedece à regra que define a dos administradores. O Conselho pode escolher para assisti-lo no exame dos livros, dos balanços e das contas, contabilista legalmente habilitado mediante remuneração aprovada pela Assembleia. Então é isso. Ressalvado o disposto no contrato. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia, do sócio, pode o contrato instituir Conselho Fiscal composto de 2 ou mais membros, respectivos suplentes, sócios ou não sócios, residentes no país. Letra E. Necessariamente, né? O problema foi esse necessariamente. Letra E. Ressalvado o disposto no contrato social, integralizadas as cotas, pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação do contrato e até 20 dias após a deliberação terão os sócios preferência para participar do aumento da proporção das cotas que sejam titulares. Esse prazo de 20 dias é para averbação, não é? Ressalvado o disposto na lei especial, integralizadas as cotas, pode o capital aumentado com a correspondente modificação. Não, é até 30 dias. A averbação é em outro momento. É 20 dias, né, prazo para averbação, né? Onde estamos? Ressalvado o disposto em lei especial... O prazo para averbação, professor, o tinha 1075. Tá. 1075, parágrafo 2º, não era? Será, cópia da ata autenticada. Mas essa aqui, no caso, é a Assembleia, será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes. Mas isso também diz respeito ao aumento da redução de capital, porque isso, teoricamente, pode ser acima de 10 membros por Assembleia, né? Sim. Ou seja, até 30 dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento na proporção das cotas de que sejam titulares. Ele fala aqui... Ele fala 20 dias. 20 dias. Vamos fazer aqui um quadro sobre isso? Vamos, então, aqui estamos conversados, né? Sim. Isso aqui está tudo bem. Vamos só fazer um quadro. Aumento e redução do capital. Artigo 1081. Só vamos fazer aqui um quadro esquematizado. Integralizadas as cotas, pode o capital ser aumentado. Então, o capital só pode ser aumentado se as cotas estiverem integralizadas. Aumento do capital. O aumento do capital. Aumento do capital. Pressuposto. Cotas integralizadas. Aumento do capital. Cópias. Se as cotas integralizadas. Modificação do contrato. Podemos aumentar o capital. Até 30 dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento na proporção das cotas de que sejam titulares. Então, deliberação para
aumento da deliberação para o aumento, nós vamos ter 30 dias. E nestes 30 dias, os sócios eles terão preferência para participar do aumento, para adquirirem, né? Sócios terão preferência. Sócios terão preferência. Os sócios terão preferência para participar do aumento, para aumentar, para adquirirem essas cotas, né? Na proporção das cotas que sejam titulares. Eles colocaram para participar do aumento porque eles queriam colocar na proporção das cotas. Eles não quiseram escrever o seguinte: preferência para adquirir as cotas na proporção das cotas. Achou que não ia ficar bonito. Você entendeu aqui, né, Lisa? Entendi, professor. O direito de preferência, então, dos sócios para a participação das cotas é em 30 dias, né? Na proporção das cotas, de suas cotas. Na proporção de suas cotas. Na proporção de suas cotas. Ok. A seção do direito de preferência, esse direito, então, aqui é o parágrafo 1º, né? Parágrafo 2º. O direito de preferência pode ser cedido. Direito de preferência pode ser cedido. Pode ser cedido. 1057. 1057. Na omissão do contrato, o sócio que pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independente de sócio, independe. Não sócio, tem essa regra aqui. Estranho, né, que ele fala. Desde que não haja oposição de mais de 1/4 do capital. Não oposição. Não oposição. Desde que não haja oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Não oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Não oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Em decorrido o prazo de preferência e assumida pelos sócios ou por terceiros a totalidade do aumento, haverá reunião ou assembleia dos sócios para que seja aprovada a modificação. Então, após esse período aqui, nós vamos ter a assembleia para aprovar a modificação do contrato. Assembleia para aprovar a modificação do contrato. Então é isso, o aumento do capital, desde que as cotas estejam... Professor, esse período... Neste período, os sócios terão preferência. Só isso. Nos 30 dias. Vai haver uma assembleia. A primeira, vai haver uma assembleia, vão haver 2 assembleias. Uma que vai deliberar o aumento. Então, é essa assembleia. Assembleia para deliberação do aumento. Essa é a primeira assembleia. Nesses 30 dias, os sócios terão preferência para adquirir aquelas cotas. E qual a preferência? Então, quem tem 30% do capital social pode adquirir 30% do aumento. Esse direito de preferência pode ser cedido a sócio ou a não sócio. Tudo bem. Passado esse período de 30 dias, e assumida pelos sócios ou por terceiro a totalidade do aumento, então, porque nesse período teve
o aumento das cotas, né, do capital social, na verdade, ele foi assumido ou pelo sócio ou por terceiros. Aí nós vamos ter uma assembleia para aprovar a modificação no contrato. Agora, Essa é a segunda, professor? Não, a segunda é o parágrafo, é o direito de preferência. O parágrafo terceiro é decorrido o prazo de preferência e assumida pelos sócios ou por terceiros a totalidade do aumento, haverá reunião, assembleia dos sócios para que seja aprovada a modificação do contrato. Esse aqui é este artigo. Qual que é? A pergunta que você disse é o parágrafo segundo? Não, é porque o senhor falou que haveria duas assembleias, não é? Ah, tá. Duas assembleias. Essa é a segunda. Então, a primeira assembleia é a que delibera pelo aumento do capital social. Exatamente. E a partir da qual se conta o prazo de 30 dias para o direito de preferência dos sócios que queiram aumentar proporcionalmente o seu capital social, não é? Uhum. Aí depois a segunda assembleia é para aprovar a modificação do contrato, é isso? Exato. E aquele aumento já foi apropriado pelos sócios ou pelos não sócios. E pode reduzir o capital mediante correspondente modificação do contrato, depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis, se excessivo em relação ao objeto da sociedade. Na hipótese do inciso 1, a redução será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das cotas, tornando-se efetiva a partir da verbação, se houver perdas irreparáveis. Em 1084, no caso do inciso 2 do artigo 1082, a redução do capital será feita restituindo-se parte do valor das cotas aos sócios, né? Ou dispensando-se as prestações ainda devidas, com diminuição proporcional em ambos os casos do valor nominal das cotas. Parágrafo 1º. No prazo de 90 dias, contados da data da publicação da ata da Assembleia, que aprovar a redução, o credor quirografário, por título líquido anterior a essa data, poderá opor seu deliberado. A redução somente se tornará eficaz se, no prazo estabelecido, não for impugnada ou se for 90 dias, né? Ou se provado o pagamento da dívida ou depósito judicial do valor. Satisfeitas as condições estabelecidas, proceder-se à averbação no registro público de empresas mercantis. Elisa, vamos fazer um intervalo breve aí de 5 a 10 minutos e a gente já volta para a segunda parte da nossa aula. Tá? Obrigada. Vou tirar a foto aqui agora. Gravação. Essas considerações, né? Incrível, né? A gente fica, às vezes, 1 hora com uma questão. Mas não importa, né? Eu acho que o importante é nós aí vencermos, né? As hipóteses, né? Por exemplo. Que pena o Mário hoje não pôde comparecer, né? Aqui, vamos adiante. Assinale a alternativa correta sobre as sociedades por cotas de responsabilidade limitada. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato... Professor, posso só perguntar uma coisa? Eu não sei se sou eu que não estou ouvindo, se tem alguma coisa com o som. Ó, o ar-condicionado está ligado aqui no meu escritório, mas ele é muito baixinho. Então, eu não sei o que aconteceu, alguma coisa com o som, mas não tem problema, mas eu estou ouvindo, só que ele está bem baixinho. O som está bem baixo? Melhorou? Agora eu não estou te ouvindo. Agora sou eu que não te ouço. Eu não te ouço. A gente tem... Professor, o senhor está me ouvindo? Muito bem.
em alto e bom Ah, tom. então agora tá normal. Voltou, né? Então tá. Obrigada. Ó, você comprou seu celular novo? Não, professor, ainda não. Mas se Deus quiser, até o final desse mês eu consigo. Ah, ótimo. Um celular novo faz tanta diferença porque cada vez mais, não um celular novo, né? Um celular mais potente, porque todas essas tecnologias que nós estamos aí diariamente com elas demandam celulares cada vez mais potentes. E aí é tudo, parece que, Potentes. né, eles fazem isso propositalmente, né? As novas tecnologias, novos É celulares mais verdade. potentes e cada vez mais novos celulares, né? Eu sou do tempo daquele Nokia pretinho que durava a bateria 3 semanas. Se lembra dele? Todo mundo tinha, porque era o único. Se lembra aquele primeiro? Em 2000, 2001, eu acho. Ó, sem prejuízo dos Mas, professor, poderes. eu só tive celular depois dos 41. Ah, é? Então, para você. é, Não, isso aí. Mas assim, até o ano E o maior 2000. luxo, eu acho que hoje é poder não ter celular, né? Se a gente pudesse Ah, não ter. com certeza, com certeza. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir conselho fiscal, composto de 2 ou mais membros e respectivos suplentes residentes no país, eleitos em Assembleia Anual, vedada a eleição de membros não sócios nos termos da lei. Olha que incrível! Teve a prova do Acre e depois teve a prova do provimento, a mesma questão. Não é interessante isso? São 3 membros, né? Ó, são 1066. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir conselho fiscal composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país. Vedada a eleição de membros não sócios? Falso. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as cotas, pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação do contrato e até 90 dias após a deliberação terão sócios 30 dias. É muito bom, né? Falso. 1081. A Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de, dentre outros assuntos, designar os administradores, quando for o caso. Perfeito, ó. 1078. A Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de tomar as contas e deliberar sobre o balanço e o de resultado econômico, designar administradores, quando for o caso, tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. Perfeito. 1070, letra D, então, letra C, correto. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independentemente da audiência dos outros, ou estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um terço do capital social. Esse cai demais. É de mais de um quarto, né? Sim. De mais de um quarto. 1057. 1057. Em relação à sociedade limitada, é correto afirmar. Mas depois de algumas questões, começa a ficar mais fácil, não é? A Sim. Assembleia será presidida e secretariada por sócios cuja competência foi atribuída no contrato social. O que diz o artigo 1075? Ó, a Assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes. 1075. 1075. Se assegura aos sócios minoritários que representarem pelo menos 2/5 do capital social o direito de eleger em conjunto um dos membros do Conselho Fiscal e respectivo suplente. É 1/5. É o 1066, parágrafo 2º. É assegurado aos sócios minoritários que representarem pelo menos 1/5 do capital social
o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. Se aplica à Assembleia dos Sócios, nos casos omissos do contrato, disposto em lei, no que se refere às reuniões. Se aplica à Assembleia, nos casos omissos, o disposto em lei no que se refere ao 1072, ele diz no parágrafo 6º o seguinte: aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos do contrato, o disposto na presente seção sobre a Assembleia. Isso não está errado. Se aplica à Assembleia. Não, se aplica à Assembleia dos Sócios, não. Se aplica à reunião dos sócios, nos casos omissos no contrato, o dispostos em lei no que se refere ao... Nossa, que maldade essa questão. Substitui, não é? Um detalhe, né? Substituiu reunião por assembleia. A aprovação sem reserva do balanço patrimonial e do de resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os membros da administração e, se houver, os do Conselho Fiscal. Perfeito, já vimos isso. 1078, parágrafo 3º. 1078, parágrafo 3º. As atribuições e poderes conferidos por lei ao Conselho Fiscal podem ser outorgados a outro órgão da sociedade, se contratualmente previsto, e a responsabilidade de seus membros obedece à regra que define a dos administradores. O que diz o artigo 1070? As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal, as atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal, as atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da sociedade. As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da sociedade. E a responsabilidade de seus membros obedece à regra que define a dos administradores. Então, correto. Errado, né? Não podem, não pode. Em relação à administração da sociedade limitada, é correto afirmar. Em relação à administração do Conselho Fiscal, da administração. A sociedade limitada, ela vai ser administrada por uma ou mais pessoas, designada no contrato ou em ato separado. A administração atribuída no contrato, 1060. A todos os sócios não se estende de pleno direito, entre aspas, automaticamente aos que posteriormente adquiram essa qualidade. 1061. A designação de administradores não sócios depende da aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado. E de 2/3, no mínimo, após a integralização. Tudo bem. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante, porque o administrador pode estar no contrato, como pode estar no ato. No contrato, sim, ou em ato. Então, isso é importante. O administrador designado em ato investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração. Se não for assinado em 30 dias, a designação essa torna sem efeito. Nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer que seja averbada sua nomeação no registro competente, mencionando seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documento de identidade, o ato e a data de nomeação e o prazo de gestão. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo fixado no contrato ou em ato separado, se não houver recondução. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondente a mais da metade do capital social. Salvo, isso agora caiu agora, no parágrafo 2019. Quentíssimo esse parágrafo primeiro. Isso aqui, inclusive, eu vou até marcar com o meu Lumicolor. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição do titular ou pelo término do prazo, se fixado no contrato não houver recondução.
Tratando-se de sócio nomeado administrador, no contrato, a destituição Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes à aprovação da destituição, né? Estranha, aprovação da destituição de cotas correspondentes à cessação do exercício do cargo, deve ser averbado no registro, mediante requerimento apresentado nos 10 dias seguintes. A renúncia torna-se eficaz em relação à sociedade, desde o momento que essa toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante, em relação a terceiros após a averbação. O uso da firma-denominação é privativo dos administradores que têm os poderes necessários e, ao término de cada exercício social, proceder-se à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. Vamos lá. A designação de administradores não sócios depende da aprovação da maioria dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado? Não, unanimidade, né? Artigo 1061. A designação de administradores não sócios depende da aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 no mínimo após a integralização. Ótimo. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo do titular. O exercício 1063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo do titular, ou pelo término do prazo, se fixado no contrato não houver recondução. Pelo término do prazo, se não houver recondução. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular, ou pelo término do prazo, se fixado no contrato, ou em ato separado, não houver recondução. Letra B. Letra C. A renúncia do administrador torna-se eficaz em relação à sociedade após a averbação da publicação falso. A renúncia é o parágrafo 3º do 1063. A renúncia de administrador torna-se eficaz em relação à sociedade desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante, em relação a terceiros após a averbação e publicação. Em relação a terceiros após a averbação e publicação. Em relação a terceiros após a averbação e publicação. Exatamente. Ao término de cada exercício social, proceder-se à elaboração. Não é isso. Vamos adiante. Letra D. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante o registro do termo de posse no livro de atas, sendo que, se o termo não for registrado nos 15 dias, 1062. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Termo de posse no livro de atas da administração. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, essa se tornará sem efeito. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, esta se tornará sem efeito. Ele diz o seguinte: "30 dias seguintes, né? 30 dias seguintes, falso. A cessação do exercício do cargo de administrador. A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser matriculada e inscrita no registro competente mediante requerimento apresentado nos 10 dias. Parágrafo 2º do 1063. A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente mediante requerimento apresentado nos 10 dias seguintes ao da ocorrência. Brincadeira, hein? Difícil, não? Mas o importante é que
eu acho que tem alguns artigos que são assim, que são mais, por exemplo, aquele específico, né, da seção da cota, que são mais clássicos, vamos dizer dessa maneira, né? Seção da cota, designação do administrador não sócio depende da aprovação da unanimidade, enquanto não integralizado, 2/3 no mínimo após a integralização. 9. Em sociedade limitada por tempo indeterminado, a retirada de sócio não é possível, falso. Vincula-se à comprovação de motivo justo, falso. Constitui direito potestativo. Direito potestativo. Direito potestativo. Inclusive tem um voto do ministro. Deixa eu me localizar aqui o voto do ministro. Em 1029, né? Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias, se de prazo determinado, além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, notificação aos demais, com antecedência de 60, prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Por tempo indeterminado, notificação, direito potestativo. STJ, recurso especial, RESP, ementa, vou lhe enviar. Recurso especial interposto contra acórdão publicado, tal. Ele simplesmente fala o seguinte, Ctrl C, vou lhe enviar aqui, Elisa. O direito de retirada motivado de sócios da sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação. Quando o direito de retirada é exteriorizado por meio de notificação extrajudicial, a produção de haveres tem como data base o recebimento do ato pela empresa. Particularmente, não entendia o porquê dessa discussão, não. Qual a relevância? A própria lei já disse que ele tem o direito. Concorda? Mas, enfim, letra C. 2018, prova de juiz em São Paulo. 10. Qual das sociedades seguintes não pode ser objeto de dissolução parcial por iniciativa exclusiva do sócio decidente? A sociedade não pode. Sociedade empresária, aqui ele está sendo genérico, né? Sociedade empresária. A sociedade anônima, dissolução parcial, liquidação parcial, diz respeito à saída de um dos sócios, correto? A liquidação parcial diz respeito à saída de um dos sócios. Por exemplo, na SA específica, nós temos aquelas de capital fechado, elas dizem respeito a um grupo familiar, embora elas sejam sociedades anônimas, elas ainda têm um affect societatis imprescindível. E a de capital aberto, as ações são facilmente negociáveis, né? Não há sentido em se dissolver parcialmente uma sociedade anônima de capital aberto com a saída de um dos acionistas, né? De um dos acionistas, uma vez que essas ações são facilmente negociáveis, né? E temos um julgado do STJ
que admite a dissolução parcial da sociedade anônima, mas desde que de capital fechado. A dissolução, então, ela pode ser parcial, quando um ou alguns só saem da sociedade, mas a sociedade é preservada. Total, quando ela é totalmente extinta, né? Então, deixa eu me localizar esse julgado aqui. Entende o STJ, a dissolução parcial da sociedade anônima de capital fechado. Ministro Castro Filho, segunda sessão. Não se permite a dissolução parcial da sociedade anônima de capital aberto. Deixa eu me desenviar aqui. Ctrl C. O tema já é complexo, né? E ainda trazem jurisprudência, doutrina. Jurisprudência, né? Jurisprudência. Mas é a prova de juiz substituto, né? São Paulo. 10, letra D. Uma sociedade prestadora de serviço de advogado tem a natureza de sociedade profissional, né, Elisa? Por mais esdrúxulo que isso possa parecer. Mas essa foi considerada a resposta correta. Sociedade profissional. A Mas desconsideração... poderia ser simples, professor? Poderia. Poderia ser uma sociedade simples. Uhum. Poderia ser uma sociedade simples. Simples, profissional, né? Na verdade, inclusive, é esse o artigo 15 do Estatuto da OAB, fala sociedade simples. Quer ver? Vamos só confirmar essa informação. Estatuto da OAB. Artigo 15. Professor, por falar em estatuto, o senhor acha que pode cair estatuto da metrópole, estatuto... Só um minutinho, deixa eu só falar o parágrafo primeiro. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal adquirem... Tá no caput, professor. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples. Simples. Elisa, eu acho o seguinte, que se nós nos atermos aí, sucessões, família, direitos reais, empresarial, obrigações, contratos, responsabilidade, parte geral e direito notarial, a gente já está bem. A gente já está muito bem, correto? Uhum. É porque nesses concursos aí, o que eu tenho observado é o seguinte, é estudar direito civil e direito notarial. E empresarial, né? Sim, direito civil no sentido, né, todo o Código Civil, né? Todo o Código Civil. Para você ter uma ideia, Elisa, eu não estudo os contratos em espécie. Não. É a única parte do Código Civil que eu não estudo agora, né? Na primeira fase. Sim. Eu estudo sempre na lavratura da escritura pública, porque você vai lavrar doação, obviamente, você tem que passar ali pelos elementos, né? Uhum. Ou a permuta, etc., a compra e venda. Mas nessa primeira fase, o segredo é você. Família também você pode até deixar de lado. Não precisa estudar família, não. Você estuda sucessão, direitos reais, empresarial, toda essa parte do código, toda essa parte que é pequena, não é muito grande. Sim. Você estuda obrigações, a parte geral, depois temos ali os contratos, né? Mas aí a gente não passa nos contratos em espécie, né, professor? Não, só aquela parte geral dos contratos ali. E você pula para a parte final ali das obrigações. Você vai estudar a responsabilidade, títulos de crédito. Eu não estudo aqueles direitos de preferência, não estudo. Títulos de crédito e a parte geral, que é muito fácil. Sim. E aí o direito notarial, sabe o que eu estudo mesmo? É o Código de Normas. Embora eu saiba que ali não vai cair, eles não vão pedir o Código de Normas. Mas, por exemplo, você sabia, só te dando um exemplo,
Eu não sabia, eu aprendi hoje. Você sabia que, por exemplo, quando um imóvel ele tem um curso de água contaminado, você deve promover uma averbação de que aquele imóvel está submetido a um curso de água contaminada? Não. A gente nunca ouviu falar sobre isso, né? Nunca ouvi. Então tá, eu vou te Em ler. Alagoas? Ah, mas aí que é o pulo do gato. Resolução CONAMA, é federal isso. Nossa. Quer ver? Onde está o meu código de normas de Alagoas? Por isso que é importantíssimo nós estudarmos os códigos de normas. Uhum. Porque eles fazem um compilado. Tá, tudo bem, a pessoa não quer estudar o código de normas. Ela, em algum momento ela vai se lembrar que ela tem que ir nas resoluções do CONAMA e estudarem a parte das averbações na resolução do CONAMA. Aqui, ó. Vou ver se eu localizo aqui. Ó, além das previsões legais específicas, averbar-se-ão na matrícula ou no registro da transcrição para mera publicidade. Uhum. Porque pode ser feito ainda a averbação na transcrição, correto? Se não houver Sim. matrícula, né? Alguns atos. As pessoas acham que não se praticam mais atos nos livros das transcrições. Isso é falso. Normalmente são os que mais se praticam, né, professor? Não, às vezes não. Não sei se é normalmente os que mais se praticam, porque Enquanto se não tiver. houver. Não, mas se tiver sido já feita a abertura da matrícula, tudo bem. Correto? Ó, Sim. tombamento definitivo e o provisório declarado por ato administrativo ou legislativo ou decisão judicial específicos. Isso aí com certeza você já ouviu falar. Isso aí em algum momento você já ouviu. Ainda mais que você fica aí em São Paulo, conversando com o pessoal, isso é relativamente comum com os envolvidos aí na elaboração das provas, né? Quando você faz a averbação do tombamento, você também faz um outro ato nas propriedades circunvizinhas, né? Isso aí Sim. você já sabe também, porque provavelmente você já leu essas regras a respeito de tombamento. As restrições às propriedades circunvizinhas de bem tombado, definitivo ou provisoriamente. Professor, foi em Rondônia que caiu o tombamento? Boa pergunta. Na segunda fase, acho que não. Não? Não, em Rondônia não caiu nada sobre tombamento. Então, acho que foi Maranhão. Mas isso aqui está em legislação federal. Não na estadual. Não, mas está no Código de Normas, né? Estadual, né? Por isso que o pessoal acha, vou estudar, tá todo mundo super feliz. Ah, não vou estudar Código de Normas. É óbvio que eles vão perguntar, e a averbação no RE? É averbação ou é registro? Aí você vai falar assim, não, mas você não pode cobrar nada que está no Código de Normas. Mas quem disse? Isso é legislação federal. É verdade. Só que isso aqui faz um compilado, isso aqui é um mapa. Não tem nada melhor que você estudar a legislação notarial pelo Código de Normas. Vamos adiante. Contratos com... Aí tem outras. Restrições a imóvel reconhecido como integrante do patrimônio cultural por forma diversa do tombamento. Tem um outro, né, que eu não me lembro qual. Qual é o nome daquele outro? Afetação, não? Não, não é um tombamento. É um outro que tem efeitos próprios, mas ele se assemelha ao tombamento. É um ato de restrição do imóvel. Em decorrência de ato administrativo. O decreto que declarar o imóvel como utilidade pública ou necessidade pública para fins de desapropriação, ele também é averbado. O contrato de comodato também vai ser averbado na matrícula ou no registro da transcrição para efeito de publicidade. E aí que vem isso aqui, ó. A existência vai ser averbado na matrícula. Nunca tinha lido isso na vida. Das águas sujas? A existência de área contaminada. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro.
a existência de área contaminada sob investigação ou sob intervenção, conforme classificação da Resolução 420 de 2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, declaradas por órgãos ambientais. Existência de área contaminada sob investigação ou sob intervenção, conforme classificação da Resolução 420. Aí também é demais, né? Você querer saber qual é o teor da Resolução 420, né? Só mesmo uma pessoa que estuda muito direito ambiental. Mas agora, como o Nordeste, né, tá sobre aí as marés, né, do petróleo, faz até sentido, né? Nós temos aí um pouco de atenção para o direito ambiental. Sim. A existência de contaminação de água subterrânea que torne o imóvel área de restrição e controle de uso de água subterrânea. Nos termos da resolução CONAMA, não é a 420, agora é a 396, de 2008, declaradas por órgãos ambientais. Então, área contaminada sob investigação ou sob intervenção, a existência de contaminação de água subterrânea que torne o imóvel área de restrição e controle de uso de água subterrânea. Legislação Federal, CONAMA. Nossa, professor, isso dá até tese de mestrado, viu? Não é? É. Por isso que é muito interessante estudar os códigos de normas. E como esse foi feito por São Paulo, né? Então, assim, é delicioso. Mas, assim, tudo bem. Nós vamos fazer no início do ano que vem um curso do Código de Normas de São Paulo. Você anima a participar? Não, professor, eu tenho que me animar a participar de todos os seus cursos. Não é só desse daí, não. Porque, nossa, professor, a gente aprende demais. É muita... O senhor repassa, é aquilo que eu lhe disse uma vez, que eu escrevi, que o senhor pega a gente, pega pela mão e dá um passeio que a gente nunca mais, assim, nunca teve esse passeio antes, né, visitando cada, assim, recôndito, assim, da matéria, sabe? E com uma didática impressionante. Oi, Elisa, obrigado. Mas, professor, é verdade, eu tenho que agradecer a sua mãe, tenho que escrever uma hora uma carta para ela, porque o senhor é muito abençoado com a sua inteligência e sua capacidade de colocar em palavras fáceis e de iluminar cada coisa, sabe? E a gente viu, mesmo já tendo estudado 1000 vezes a matéria, você fala, nossa, como é que eu nunca pensei nisso? Né? E isso eu acho assim fantástico, né? Quando eu tenho algum aluno que traz uma coisa para mim, que eu falo, nossa, mas como eu nunca pensei nisso? Eu acho que eu me maravilho, assim, porque isso é que é o verdadeiro professor. Então, eu sempre agradeço a Deus por ter o Celso colocado o senhor no nosso caminho. Nossa, Elisa, eu que aprendo aí sempre com vocês. Mas é o seguinte, Elisa, eu acho que, na verdade, eu faço um esforço para que eu, assim, quando eu for falar qualquer coisa, que eu esteja, assim, entendendo muito aquilo. Eu acho que, às vezes, muitos professores não estão entendendo muito aquilo, porque se você não entende, eu acho que você não consegue explicar para outra pessoa. Não sei. Você entende? Não sei se fui claro, também não quero parecer pedante, não. Mas... Primeiro, então, sociedade prestadora, então, obrigado aí pelas palavras. A gente fica até lisonjeado, não? Ó, mas interessante, né? Essas averbações, né? Isso cai em São Paulo também. Agora a Elisa travou ali. Elisa, a Elisa foi falar essas palavras e acabou caindo o celular dela. Bem, como a Elisa ela teve esse problema técnico, nós vamos continuar aí com a próxima aula, né? Vamos continuar a resolução dos exercícios na próxima aula, exercício 12. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Vou mandar uma mensagem agora aqui para a Elisa, que assiste minha aula presencial.